Olá, caros estudantes, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje a gente vai estudar a segunda semana do PET volume 1 e o nosso tema hoje, na nossa segunda aula, é relação título-texto. Então estou gravando esse vídeo para trazer algumas explicações e até mesmo a correção de alguns exercícios, certo? Bom, então vamos lá. Recapitulando, o título é uma síntese precisa do texto, né? Vem no topo do texto. Ele nomeia o texto após sua produção, sugere o seu sentido, desperta o interesse do leitor para o tema, estabelece vínculos com informações textuais e extratextuais, contribuindo para a orientação da conclusão a que o leitor deverá chegar. Portanto, o título é parte importante de uma produção e deve estar bem relacionado com ele. Então, de modo geral, pessoal, o título é a síntese, né? É aquilo que resume aquela ideia que o texto vai trazer. E é isso que a gente vai trabalhar nessa segunda semana do PET volume 1. Bom, vamos às atividades. A atividade número 1 diz o seguinte: é importante que os textos tenham títulos interessantes e que sejam coerentes com aquilo que está escrito no corpo textual. Por isso, você precisa sugerir qual título pertence a cada texto lido em seguida. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, o nosso exercício aqui é para a gente ver, né, aqui o texto e ver aqui à direita qual que é o título que faz sentido para o texto que está aqui na esquerda, ok? Então a gente tem 6 textos e a gente vai fazer essa relação de título-texto. Bom, eu vou começar aqui com vocês. Eu peço que vocês façam primeiro, tentem fazer aí, tá? Que eu vou trazer para vocês aqui a correção. Como ficou essa ordem de título e texto. Bom, o primeiro texto, então, a gente viu lá no PET, que é essa tirinha. Então, olha só, artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. Então, trata-se de uma tirinha, né? Explicando o que é o artigo 1 dos direitos humanos. Qual seria o título adequado para essa tirinha? Se a gente deslizar aqui, né, a gente já vai ver no PET, né, que trata-se de Armandinho, que é um personagem que a gente já conhece em outras tirinhas, né? Então, Armandinho em artigo 1 dos direitos humanos, ok? Essa é a nossa resposta. O segundo texto diz o seguinte: as Nações Unidas anunciaram nesta terça-feira, primeiro, que 235 milhões de pessoas em todo o mundo precisarão de algum tipo de assistência de humanitária. Acho que está errado aqui o texto, né, gente? De assistência humanitária no próximo ano. Um aumento de 40% em relação a 2020, em meio a uma pandemia que deixou milhões de pessoas na pobreza e sob a ameaça da fome. Eu acabei colocando já a resposta aqui, mas isso aqui se trata do que, pessoal? De uma notícia, né? Então, é uma notícia, o título é uma manchete, olha só. ONU, 235 milhões de pessoas precisarão de ajuda humanitária em 2021, certo? O terceiro texto traz a seguinte informação: pelo artigo 1º, somos iguais em dignidade, direitos e nascemos livres para agir com fraternidade. Fico triste em lhes falar que não é a realidade. Bom, alguns textos a gente vai ter mais dificuldade de identificar o título, né? Só que aí a gente vai fazendo por eliminação, olhando outros e vendo qual que tem a ver. Aqui
fazendo a eliminação, a gente chega à conclusão que se trata do seguinte título: o Dia dos Direitos dos Homens. Ok? O próximo texto, o texto 4, diz o seguinte: mostra-nos sempre imperfeitos este dia que revela os nossos muitos defeitos. Acho que é muitos defeitos, né? O Pet trouxe errado. Já que a justiça do mundo por igual deve servir os homens e as mulheres, sem ninguém querer excluir, e se os direitos são humanos, da igualdade hão de fazer a regra que nos imponha os princípios a valer, que são sempre os que mais contam, aconteça o que acontecer. Notaram que esse texto tem rimas? O que geralmente tem rimas? Poemas, né? Música. E a gente tem um tipo de texto, né, de poema, que se chama cordel e que é muito vinculado no Nordeste e em algumas outras regiões do Brasil. Então, o título adequado só pode ser Cordel dos Direitos Humanos. O texto 5 é o quê? Nascemos livres e iguais em dignidade e direitos. A gente tem uma imagem aí de uma garotinha. Aqui não dá para enxergar bem, mas está escrito aqui, ó, 70 anos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Logo, o título só pode ser Propaganda 70 anos dos Direitos Humanos, certo? Até está escrito errado aqui, esqueci tipo um S. Vamos lá para a próxima. A sexta e última mensagem, o sexto e último texto, traz a seguinte informação, as seguintes palavras: os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como a sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Bom, o título que sobrou e que logicamente tem a ver com esse texto é o que são os direitos humanos. Porque, né, traz a explicação aqui, os direitos humanos são normas. Certo, pessoal? Então a gente finaliza esse primeiro exercício do nosso PET, ok? Sendo assim, a ordem dos títulos vai ficar nessa seguinte posição aí, 351, 624, ok? Bom, aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo agora alguns links. Para que esses links? É para o nosso próximo exercício, a nossa próxima atividade do PET. Olha só, agora que você já relembrou a importância do título para um texto e sabe o que são os direitos humanos, escreva um texto falando sobre a importância dos direitos humanos para a sociedade. Lembre-se de dar um belo título para o seu texto. Então vou pedir, né? O próprio PET nos pede, né? E eu reitero aqui que a gente precisa escrever. Português é escrever, não tem como a gente fugir, né, das nossas redações. Inclusive eu vou explicar como a gente escrever redações, boas redações daqui para frente. Como se trata da primeira aula em que a gente escreve uma redação, então vou pedir que vocês escrevam do jeito que vocês já sabem. E aí eu deixei aqui para vocês alguns links que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que são páginas da internet que trazem textos falando um pouco mais da importância dos direitos humanos. Já que vocês vão ter que escrever um texto falando da importância dos direitos humanos para a sociedade, então esses são textos que vocês vão ler para ajudar a vocês a escrever. Importante, hein? Não é para fazer cópia, não é para fazer plágio desses textos. Você vai criar o seu, tá? Então, escreva do jeito que você sabe, com a formação que você tem. Ah, professor, tenho muita dificuldade em escrever, não sei. Não tem problema. É importante que você exercite essa habilidade. Eu vou acompanhar o seu desenvolvimento ao longo desse ano. E se você tem dificuldade, a gente vai melhorar essa dificuldade.
ok? Bom, sendo assim, eu vou finalizando a nossa aula de hoje e qualquer dúvida eu estou à disposição para esclarecer para vocês no nosso grupo, ok? Então um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!